Na aula de produção textual, nós vamos falar sobre ficção. Daqui a pouco nós vamos entender melhor o que quer dizer essa palavra ficção, ok? O que eu quero é que vocês observem esse desenho. Vejam só que nós temos um livro, né? E dentro deste livro há vários personagens, né? De histórias que podem ser reais ou imaginárias, tá bom? Mas nós vamos falar sobre a ficção hoje, tá bom? Aí vocês vão entender. Daqui a pouco a gente volta aqui nesse desenho. Para ajudá-lo a criar uma história bem interessante, daquelas que surpreendem e deixam o leitor interessado até a última linha, segue algumas dicas sobre como escrever um bom texto narrativo. Basta seguir o passo a passo e começar a inventar histórias reais ou imaginárias. Isso você é quem vai decidir. Aproveite as dicas de redação e boa leitura. Então, aqui, as dicas de redação, que, gente, são dicas que a Pro vai dar agora para vocês, de como vocês vão escrever um texto melhor do que vocês já estão escrevendo, tá bom? Nós vamos trabalhar com o texto narrativo, ok? Vamos lá. Opa, aqui. Então, dicas para escrever um texto narrativo. Mas antes de a gente escrever esse texto narrativo, vamos entender um pouquinho o que é o texto narrativo, tá? O texto narrativo é quando se conta uma história. Então, narrativo vem da palavra narrar, né? Que é a mesma coisa que contar. Então, um texto narrativo ele pode ser contado ou narrado por uma pessoa que faz parte da história ou por uma pessoa que está fora, assistindo essa história, tá bom? Ela não faz parte, ela não é um dos personagens, mas ela vê a história acontecendo, tá bom? Então, um exemplo desta situação por exemplo, nas nossas aulas virtuais. Então, eu sou a narradora das nossas aulas virtuais. E eu estou vendo lá na casa deixa eu escolher a casa de alguém, casa da Ágata. E aí eu vejo a Ágata comendo um bolo de chocolate. E aí eu falo assim, gente, a Ágata está comendo um bolo de chocolate. Então, eu estou narrando algo que eu estou vendo, mas eu não estou participando com a Ágata, entenderam? Então, eu estou narrando, mas eu estou fora da história. Eu conto, mas eu não faço parte. Agora, se eu conto assim, eu e a Ágata fomos passear e comemos um bolo de chocolate. Eu ainda continuo sendo o narrador da história, ou seja, aquele que conta a história, mas eu participo dessa história, tá? Eu conto a história, uma história que eu participei. Eu e a Ágata fomos comer bolo de chocolate, tá? Eu sou narrador que participo. E tem aquele narrador que não participa, ele conta algo que ele está vendo, como eu falei. Estou vendo a Ágata, ou por exemplo, eu vi a Ágata, né? Ou a Ágata está comendo bolo de chocolate, tá? Então, olha, ao escrever um texto narrativo, é preciso que haja uma sequência de ações, isto é, uma sequência de fatos nos quais há personagens envolvidas, tá? Então, um texto narrativo, ele tem começo, meio e fim. O meio, ele é uma continuação do começo, assim como o final é uma continuação do meio e do começo, tá bom? Então, existe uma sequência. Não dá para você contar o fim para depois contar um começo, para depois contar o meio. Existe essa sequência, começo, meio e fim. E porque tem que ter a ordem de tempo, né? Quando acontece uma coisa, quando acontece outra, tá bom? E tem que ter personagens envolvidos nessa história, tá? Nesse texto narrativo. Vamos lá. Então, ó, o que é preciso para escrever um bom texto narrativo? Para desenvolver um bom texto narrativo, é muito importante ter imaginação, gente. É importante vocês imaginarem, sabe? Criar, tá? É muito importante a criação para você poder escrever um texto narrativo legal. Ou conhecer bem sobre o que será escrito. Porque muitas vezes um texto narrativo, ele não é
imaginário, ele não é algo que não existe, tá? Às vezes é algo que existe, só que para a pessoa escrever algo que existe, ela tem que dominar esse assunto para poder escrever de uma forma que fique bem claro para quem for ler. E quando é um texto imaginário, também tem que ser bem criado, né? Tem uma boa criatividade para que prenda a atenção do leitor, tá? Vocês já leram assim um texto chato? Ai, que texto chato, não consigo ler, né? É muito chato. Por quê? Foi um texto mal produzido, às vezes não é um texto para sua idade, não é um texto com o título que você gosta, tá bom? Então a gente tem que pensar em tudo isso. Para quem que a gente vai escrever? Qual o título que eu vou usar? E fazer o texto mais atrativo possível. É importante falar sobre as personagens, descrevendo suas características físicas. Então, é alto, baixo, gordo, magro, teu cabelo loiro, escuro, ruivo. E aí você também vai escrever a personalidade. É uma pessoa tranquila, uma pessoa generosa, bondosa, uma pessoa que é muito maldosa, ela não gosta de ver as outras pessoas ganhando, ela tem inveja das pessoas, né? Ou o jeito de ser, ele é bagunceiro, ela é boazinha, ou ele gosta de correr, de brincar, sabe? Então você tem que descrever os personagens, tá bom? Para poder enriquecer a sua história, tá? Além disso, é importante citar o tempo. Quando acontece isso? É de manhã, de tarde, de noite, tá? E o espaço onde acontece, em que lugar, tá bom? Vamos lá. Então, fique atento à estrutura do texto narrativo, que é a seguinte. Primeiro, o começo. Apresentação dos personagens. É no começo que você vai falar quem são os personagens, né? Como eles são. Então, se a gente pensar em uma historinha, por exemplo, uma história conhecida do Shrek, tá? Que é o ogro que mora lá na floresta. Quando a gente começa a assistir a história do Shrek, ele é um filme, mas ele pode ser escrito. Então, quando vocês começam a assistir o filme, o primeiro filme do Shrek, primeiro o que eles fazem? Eles descrevem como que é o Shrek. Como que ele é fisicamente, o que ele gosta de fazer, aonde ele mora, né? Então, lá na primeira parte do filme é possível a gente perceber quem é aquele personagem Shrek. Aí depois eles falam do burro, e assim conforme vai aparecendo os personagens, eles vão descrevendo e dá pra gente ir percebendo como é cada um dos personagens, tá? Além de escrever o espaço. O espaço é o quê? É onde? Onde está acontecendo a história? Na cidade, no campo, na praia, na floresta, num parque, na minha casa, dentro do meu quarto. Então, é importante que a gente fale o espaço. E o tempo, que tempo é esse? No começo do mês de julho, ou então numa tarde fria, ou numa noite muito escura, ou numa manhã ensolarada, tá? Então, sempre tem que falar essas três coisas. Apresentar os personagens, falar do espaço, aonde está ocorrendo e o tempo. Em que momento. O tempo, quando a gente fala, em que situação do tempo está acontecendo. De manhã, de tarde, de noite. Tá frio, tá sol, tá calor, tá bom? O meio é onde acontecem os conflitos. Então, qualquer situação que aconteça na história vai acontecer no meio, porque o começo você vai apresentar os personagens, o meio você vai contar o que está acontecendo com aqueles personagens naquele lugar onde ele está, tá bom? Então, um exemplo é a história por exemplo, da Cinderela. O meio da história é quando ela vai pro baile, sabe? Quando o pai dela morre, e aí ela fica com a madrasta, e a madrasta faz dela uma empregada, e aí ela tem que limpar a casa, e as irmãs adotivas dela, lá, as filhas da madrasta, acabam maltratando ela, e aí tem o grande baile, e a madrasta não quer deixar ela ir, mas aí aparece uma fada, e toda essa parte, até quando ela perde o sapatinho, é o meio da história, tá bom? E o final? O final é quando
aquele conflito, aquela situação que surgiu no meio da história vai ser resolvida. Então, quando tá aí, ó, final, clímax, ápice da história, desfecho. Essas palavras clímax, ápice e desfecho, elas significam que, como que finalizou, o que aconteceu, tá bom? Como que se resolveu? Então, na história da Cinderela, a parte assim essencial, né? Quando a história se desenrolou, quando aconteceu o desfecho da história, foi quando o príncipe encontrou a Cinderela e colocou o sapatinho no pé dela e o sapato serviu no pé dela. É o desfecho, assim que desenrolou a história, tá bom? O sapato serviu no pé dela e ela acabou se casando com um príncipe, tá bom? Vamos lá. Então, olha só. Seja criativo. O texto narrativo não precisa ter compromisso com o real, ou seja, ele pode ser ficcional. Esse ficcional, gente, vem da palavra ficção, tá bom? Então, a gente já vai falar sobre isso. Então, o texto narrativo não precisa ser algo real. Olha só, a história da Cinderela não é real, do Shrek não é real, da Chapeuzinho Vermelho não é real, tá bom? Então, é importante que você use a criatividade e use a sua imaginação. A criatividade é um recurso predominante na literatura e um dos principais responsáveis por manter o leitor interessado, portanto, abuse da inventividade. Então, inventa, crie, imagine, tá? Vocês podem, num texto, vocês podem contar o que vocês quiserem, tá bom? Ninguém vai questionar, mas isso é mentira. Não, é meu texto, é minha história. Né? Eu quis fazer assim, eu não quis fazer nada real, tá bom? Um texto, vamos lá, eu já falo já sobre isso. Então, ó, para escrever um texto narrativo, você precisa ser bastante criativo. Aí, olhem essa imagem aqui de um livro, né? Quantas coisas podem ser envolvidas, coisas da nossa realidade, coisas que não fazem parte da nossa realidade, que você pode inventar, tá bom? Então, um livro, como aqui no começo do slide, né? Dessa apresentação, nós temos aqui, ó, um livro ele pode ser rico de acordo com a imaginação do autor, que é aquele que escreve, né? Quem aqui já não assistiu Harry Potter e aproveitou a oportunidade também de ler os livros do Harry Potter, né? Tem muita coisa lá, a maioria daquelas coisas não existem, mas a autora que escreveu o livro do Harry Potter, ela usou da imaginação dela, e ela usou muito bem da imaginação dela, que ela fez o quê? Com que as pessoas tivessem tanto interesse ao assistir o filme, que acabou indo comprando o livro para ler. Outras leram o livro e quando saiu o filme quiseram assistir o filme, porque a imaginação dela foi tão assim convincente que ela quis, que as pessoas quiseram ler e assistir o filme, tá? Então é muito legal ser bastante criativo. Quando falamos sobre o texto narrativo, sabemos que se trata de uma história já acontecida. Pode ser verdadeira ou fruto da imaginação de um determinado autor, chamada de ficção. Então, vamos ver o significado da palavra ficção, tá? Olha só, ficção é o termo usado para designar uma narrativa imaginária. Então, toda vez que nós formos escrever um texto sobre algo que não existe, que é irreal, nós vamos estar falando de um texto de ficção. Então, quando nós lemos um texto onde há fadas, onde tem um cachorro que fala, não é? Temos um zumbi, ou temos um robô que voa, né? Tudo isso são coisas que não existem, é irreal. Pode ser que já existe alguns robôs por aí, até existe, mas a maioria da forma como nós imaginamos os robôs ainda não existe. Por exemplo, eu imagino um robô limpando minha casa, passando roupa, lavando roupa, fazendo comida, fazendo tudo pra mim. Mas não existe ainda, entenderam? Então, é irreal. Eu posso criar uma história falando de um robô que trabalha na minha casa, que cuida da minha filha, que faz compra. Posso inventar uma história assim maravilhosa sobre um robô que é meu. Mas ele não existe. É uma ficção o que eu vou contar, tá bom?
assim como o zumbi e assim como aqui eu coloquei o exemplo do Scooby-Doo, né? Que quando no desenho do Scooby-Doo ele fala, ele tem, né? Ele interage com o Salsicha, com os outros amigos dele, né? Enfim, faz um monte de coisas que são atitudes de humano, não é atitude de um cachorro. Então isso é uma ficção, tá? Olha só, ficção, ato ou efeito de fingir, fingimento. É o mesmo que fantasia de irreal, que não existe, tá? Então, esse significado aqui a Pro pegou no dicionário, ok? Da palavra ficção. Sabemos também que para ela o quê? Para o texto, tá, gente? Um texto narrativo ter sentido, alguns elementos participam da sua constituição, como, por exemplo, os personagens, o lugar onde ocorrem os fatos, o tempo em que eles acontecem, o narrador, que é a pessoa que nos relata tudo, ou seja, que nos conta tudo o que acontece na história, e a história propriamente dita, também denominada de enredo. Então, qual é o enredo da história da Chapeuzinho Vermelho? Ah, era uma menina que morava na floresta com a sua mãe, a mãe fez doces para levar para a vovó, porque a vovó estava doente, e no caminho a Chapeuzinho Vermelho encontrou o lobo mau, e o lobo mau tinha más intenções, ele queria chegar antes na casa da vovó. Então esse é o enredo da história, tá bom? Então não esqueça, quando vocês forem produzir o texto de vocês, não esqueça de ter personagens, ter o lugar onde acontece, que é o espaço, ter o tempo em que eles acontecem, como eu falei, de manhã, de tarde, de noite, numa tarde fria, numa manhã ensolarada, numa noite escura, tá bom? Aí vocês vão usar a imaginação de vocês para falar dos personagens, onde acontece, do tempo, tá bom? E não esqueça, o narrador é você. Você tanto pode participar da história, ser um dos personagens, ou você só vai ficar de fora observando e contando a história, tá? Não esqueça de usar a pontuação correta ao acrescentar diálogo na sua produção textual. Então, quais são as pontuações que nós utilizamos no diálogo? Nós já fizemos uma revisão disso. Olha só, uso do travessão ao iniciar o diálogo, ou seja, quando alguém está falando, e o uso dos dois pontos para indicar o início da fala de alguém. Isso quer dizer o quê? Alguém vai falar, tá? Aí vocês vão pegar na apostila de vocês vão abrir no anexo 4, que é um complemento da página 66, tá bom? Lá tem uma historinha, tem a primeira parte, Aranhas parte 1 e Aranhas parte 2. Então, vocês vão ler essas duas partes. Eu coloquei aqui no slide, mas você que vai ler. Por quê? Você vai ler e você vai perceber algumas características do texto narrativo, tá? Eu vou ler aqui o comecinho para vocês, ó. As aranhas de Marte tomam chá em suas teias. Elas vivem em cavernas profundas naquele planeta distante. Como vivem na escuridão, são albinas, brancas como a neve. Até seus pelos são transparentes, mas parece uma penugem. Apesar do escuro, elas enxergam direitinho. São muito organizadas e limpinhas. Não deixam a poeira marciana entrar em seus ninhos nas profundezas cavernais. Embora tenham aparência estranha e não muito amigável, as aranhas de Marte são, no fundo das profundezas de seus corações cavernosos, senhorinhas simpáticas e falastronas, bem parecidas com a sua avó. Vivem a tricotar e a tecer casaquinhos para as aranhas bebês e competem entre si para decidir quem tem o ponto mais bonito ou eficiente. A cada tarde, encontra-se em uma caverna diferente, onde organizam chá com muitos petiscos deliciosos que cada uma traz de sua teia. Formigas lunares assadas, pastel de lagartas de Vênus, bolinhos de moscas roxas e, em dias de grandes comemorações, preparam o favorito de todas elas, torta de meninos terrestres. Sério, não estou brincando. É o petisco de que elas mais gostam. Mas é raro encontrar meninos terrestres.
Então, quando conseguem pôr as patas em cima de um, as aranhas comemoram durante dias. E as aranhas de Marte são comedidas, sabem comer de pouquinho em pouquinho para durar. Então, gente, olha só, esse texto ele foi dividido aqui, aqui está falando é a primeira parte, né, o começo da história. Quem são as aranhas? Onde elas estão? Então, são as aranhas de Marte. Elas vivem nas teias dela, elas tomam chá nas teias, tá bom? Elas vivem num planeta distante, ok? Elas vivem no escuro. Então, olha só, ele está falando do espaço, do tempo, está falando dos personagens. Então, se você, leia novamente aqui essa parte e vocês vão encontrar várias descrições dessas aranhas, ok? Ó, são muito organizadas e limpinhas, né? Aqui fala do que elas gostam de fazer, elas gostam de ficar tricotando as teias, elas gostam, aí fala do que elas gostam de comer e qual é a comida preferida delas, tá? Vamos lá. Na segunda parte. No céu azul da manhã brilhou um fio transparente, quase invisível. Só dava para ver quando batia o sol, e mesmo assim de um ângulo específico, meio de baixo para cima. Bernardo estava indo a pé para a escola quando viu aquele brilho engraçado. Ficou curioso, afinal não é todo dia que a gente vê um fio pendurado no céu. Quero dizer, pendurado em alguma coisa ou em algum lugar acima do céu, porque não dava para ver a ponta de cima dele. Olhou admirado para o tal do fio, tão fino, tão incolor. De onde será que ele vem? Não resistiu e encostou nele. Não é que o fio grudou em seu dedo e não queria soltar de jeito nenhum? Tentou 1, 2, 3 vezes se desgrudar do tal fio, mas nada. Como estava ficando atrasado para a escola, resolveu não dar bola para o dito cujo e seguiu seu caminho. Atravessou a rua na faixa, passou em frente à padaria, à banca de jornais, ao ponto de táxi com o fio grudado em seu dedo e ninguém percebeu. Passou pelo portão bem na hora do sinal. Foi correndo para a classe e entrou segundos antes de o professor chegar. A manhã transcorreu normalmente. Aula chata, aula legal, futebol no intervalo, aula de educação física, cochicho com as meninas no corredor, enfim, tudo igual. Quero dizer, igualzinho não. Afinal, tinha aquele maldito fio grudado no dedo, que ninguém achava estranho ou anormal. De onde será que ele vinha? Aqui, gente, é o meio da história, tá? Vocês percebem que o meio foi dividido em vários parágrafos, tá bom? Então, aqui é o meio da história. O menino viu o fio pendurado, foi colocar a mão, o que aconteceu? Ficou grudado lá no fio, né? Vamos ver se tem o final. Meninos em Dúzia, parte 3, continuando a história, tá? Lá no fundo da caverna escura, nas profundezas profundas do planeta Marte, uma sineta toca. Logo, outra começa a tocar também. E mais uma aqui, outra ali, agora brilham. Agora bimbalham freneticamente centenas de sinetas de sons claros e luminosos. As aranhas de Marte, tricotando com suas teias, pulam de susto com a barulheira e já começam a esfregar as patas. O tocar do sino significa que as presas morderam as iscas. 3 dúzias de meninos terrestres engancharam-se na linha de pesca intergaláctica e estão prontos para serem abduzidos para virarem empadinhas marcianas. A lista de ingredientes dessa delícia da cozinha espacial é extensa. Além dos 36 garotos, vai uma porção de outras coisas que as aranhas demoram um bocado de tempo para reunir. Mas, como elas são gulosas e pacientes, vão juntando os ingredientes com afinco e método. Só faltava mesmo os tais das 3 dúzias de meninos terrestres. Elas não tinham preconceito quanto a cor, sexo ou religião. Mesmo as crianças mais magrinhas rendiam um caldo delicioso, essencial para o sucesso da receita. Na terra, Bernardo já tinha se acostumado com o tal do fio transparente grudado em sua mão e guardava suas coisas na mochila para voltar para casa. Sentiu o fio puxar de levinho e não deu atenção. E num instante, zupt, Bernardo desapareceu da sala de aula, deixando os colegas em volta abestalhados.
Aqui também, gente, ainda tá o meio, tá? Porque a gente não chegou ainda no final da história. Teia de aranha, parte final. As estrelas brilhavam com força no fundo dos olhos de Bernardo. A velocidade com que ia sendo puxado aumentava cada vez mais, até que o menino sentiu o corpo ir de encontro com uma teia, algo como uma cama elástica. Foi quicando na rede até parar. Olhou ao seu redor. Que lugar estranho! Estava numa cratera escura, onde a única luz visível era a do céu sobre sua cabeça. Ele percebeu que quanto mais se mexia, mais preso ficava na teia. Apesar de estar escuro, grudado na que parecia ser uma teia gigante, Bernardo se sentia confortável e acolhido. Perdido em seus pensamentos, não percebeu um leve barulho crescente. Quase imperceptível, a teia voltou a vibrar. As aranhas de Marte se aproximavam de sua presa, e Bernardo nem percebia. Quando sentiu o bafo quente do bichoco marciano em seu cangote, o menino começou a berrar. Não, não me comam, eu sou magrinho, não tenho carne, não, não. Marcelinha, colega de classe de Bernardo, sacudiu com força. Bernardo, ô Bernardo, acorda! A aula já acabou, está na hora de voltar para casa. O menino olhou para a cara da amiga, sem entender muita coisa. Cadê a teia gigante? E as aranhas peludas? E a viagem espacial? Aturdido, foi saindo da sala sem perceber o fino e transparente fio grudado em seu mindinho, que ia para o infinito do céu. Olha só, gente, é uma história de ficção, porque, né, não existe aranhas em Marte que comem meninos, tá bom? Mas aí a gente consegue perceber o começo, que é contando das aranhas. O meio, que é o quê? Quando o menino vê o fio pendurado e põe a mão e vai para a escola. E o final, que aí se percebe o quê? Que tudo aquela coisa ruim que estava acontecendo com ele, não passava-se de um sonho, né? Mas aqui no final ele deixa uma questão, né? Foi saindo da sala sem perceber o fino e transparente fio grudado em seu mindinho. E aí, é verdade ou não é, né? Para o Bernardo essa história, tá bom? Aqui é só uma ideia para vocês terem de um texto narrativo. Agora é a sua vez. Produzir texto. Agora é o que vocês vão fazer, tá? Comente com a sua turma sobre o que você mais gostou na história das aranhas. Depois imagine, como seria se você e seus colegas vivessem uma aventura na caverna delas? Converse com a turma sobre como seria uma experiência assim, tá bom? Isso aqui vocês também vão escrever no caderno. Como seria essa experiência, gente? Se vocês fossem abduzidos por uma aranha que gosta de comer crianças, né? Como seria essa experiência? Vocês vão escrever isso no caderno e aí depois a gente vai compartilhar numa aula, tá? Eu vou pedir para vocês, nós vamos compartilhar. Ó, depois de trocar ideias com seus colegas, escreva uma história que também se passa na Caverna das Aranhas. Então, a história vai ser na Caverna das Aranhas, a gente já sabe onde vai ser, tá? Aproveite as dicas do professor e também as ideias que ouviu dos colegas. Então, nós vamos ouvir, né? Você primeiro vai escrever a história, como seria lá, tá bom? E depois, amanhã, vocês vão escrever isso, vocês escrevam para a aula de quarta-feira, para amanhã não, para quarta-feira vocês vão escrever isso, e aí na quarta-feira nós vamos trocar ideias, tá bom? Na quarta-feira, não esqueçam, vai valer ponto para o grupo, tá? Aproveite as dicas do professor e também as ideias dos alunos. Então, na quarta-feira nós vamos ver o que cada amigo vai achar se fosse, por exemplo, o Bernardo. Tá? Depois que a gente discutir esse assunto, aí vocês vão fazer essa produção de texto. Aí eu vou falar pra vocês, gente, agora vamos fazer aquela produção de texto da página 69. O que vocês vão fazer, ó? Seu texto deve apresentar diálogo. Então, seu texto vai ter que ter diálogo, gente. Vai ter que ter aquela conversinha com 2 pontos e travessão. Por isso, cuide da pontuação com atenção. Ao terminar, dê um título à sua história. Em seguida, releia seu texto e verifique. Então, escreve a história, depois faz um título. A pontuação dos diálogos conferido, o uso do travessão e a letra maiúscula depois dele. Ponto de exclamação, interrogação, ponto final ou reticências no fim das frases. A ortografia, dando especial atenção às palavras escritas com G, 2 R's e SS. Vocês vão ver se vocês vão escrever certo essas palavras.
Se tiver dúvidas, pergunte ao professor ou use o dicionário. Pode me mandar mensagem, tá bom? Se tiver alguma dúvida. Se o título que escolheu é adequado à história que escreveu, use folha avulsa. Essa folha avulsa vai ser o caderno de língua portuguesa, tá? Não esqueça, gente, quando vocês forem fazer o começo, vocês vão escolher uma dessas palavras, essas frases curtas aqui para começar. Era uma vez no planeta Marte. Aí vocês vão contar a história. Lembrando que tem que ter a ver com a Caverna das Aranhas, tá? Vocês podem usar uma vez, certo dia, em uma manhã, numa festa, há muitos anos, um tempo atrás, em um belo dia. Isso aqui vocês vão usar no começo da frase. Vai começar o seu texto assim. Certo dia eu estava caminhando pela rua, quando de repente eu me enrolei num fio transparente. Um exemplo, tá bom? Meio. Vocês vão usar depois, então, de repente, em seguida, entretanto, a partir daí, quando, porém. Se você for fazer mais de um parágrafo, vocês podem usar mais de uma dessas palavras aqui que vem aqui no meio, tá? E no fim, vocês vão usar essa daqui. E foi assim, finalmente, assim. Finalmente, quando eu acordei, um exemplo, tá? E assim, portanto, e viveram, por fim, por isso, depois desse dia, tá? Então, aqui tem alguns começos de frases para ajudar vocês na construção do seu texto, tá? E aqui eu fiz um checklist para você conferir se você fez o seu texto certinho. Quando você terminar de escrever, você vai pegar esse checklist e vai pensar: minha produção tem um título? Por exemplo, O Gato e a Bola. Isso é um exemplo de título, mas o seu não vai ter esse exemplo, tá? Esse título. Você vai ver lá, colocou um título? Sim, ok. Coloquei letra maiúscula no início das frases? Coloquei letra maiúscula no substantivo próprios, né? Que são nomes de cidade, nomes de pessoas, tá bom? Usei sinais de pontuação, ponto final, vírgula, ponto e vírgula vocês não vão usar ainda não, tá? 2 pontos, exclamação, interrogação e travessão. Esses vocês vão, o único que não vão é ponto e vírgula. Coloquei espaço entre as palavras, né? Tá separado as palavras certinha, não tá tudo grudado uma na outra? Escrevi frases completas como: mãe, posso ir ao cinema amanhã? Né? Frases incompletas. Mãe, posso ir? Aonde, meu filho? Onde você vai? Tem que ser completa a frase, tá? Minha produção tem início, meio e fim. E aí, no início, meio e fim, vocês podem usar essas palavras no começo das frases, tá? Reli minha produção antes de entregar. Então, antes da Pro corrigir, vocês precisam ler e verificar se tem tudo isso, tá? Então, boa produção textual, espero que vocês tenham entendido. Não se preocupem em fazer um texto muito extenso, ele não precisa ser muito longo, tá bom? Mas que ele seja bem criativo, usem bastante a imaginação de vocês, ok? Vale ter lá a Caverna das Aranhas, mas eu não quero que vocês copiem a ideia do texto lá do anexo 4, tá bom? Eu quero que vocês cada um use a sua imaginação. Isso é muito importante para vocês, tá bom? Qualquer dúvida pode contar com a Pro. Ah, não esqueçam, essa produção textual vocês não vão fazer hoje nem amanhã. Vai fazer depois de quarta-feira. Aí eu vou dizer, quarta-feira eu vou dizer para que dia que vocês vão entregar essa produção textual, tá? Um beijo.